Mersu é um termo narrativo que faz com que a pessoa, né, seja, tipo, tudo. Um Rambo da vida que faz tudo sem Mersu. Mas nesse caso é feminino, né? Mersu. Mas Mary Sue aqui, pra ser mais exato, é um termo depreciativo usado para criticar um personagem que se encaixa em um ou ambos os arquétipos. Um personagem de inserção de autor, usado para realização de desejos, ou um personagem idealizado que é talentoso em tudo e não tem falhas significativas. Mas pode ter uma história de fundo trágica, né? O Gojo tem uma história de fundo trágica, mas ele tem muita falha, então ele não é ele não é uma Mary Sue, ou um Gary Stu, se você preferir, né? Gary Stu. Que é basicamente a versão masculina do arquétipo. E aí, tipo, a questão Eu vi uma galera querendo colocar o Gojo como Mary Sue. Não é, cara, não é uma Mary Sue, ele tem muita falha. E o outro é o Minato, como Mary Sue. O Minato não é uma Mary Sue. Embora eu entenda de onde vem essa ideia de, pô, ele é uma Mary Sue, cara, ele é o pica, ele ganhava de todo mundo, ele não tem traços ruins de personalidade. Mas ele falhou também, cara. Ele se sente culpado. Ele é extremamente emocional. E a emoção dele fez ele falhar como pai, porque ele teve que fazer aquilo com o Naruto. Falhar como esposo, porque teve que fazer marido, né, no caso. Falhou como marido, porque deixou a Kushina morrer. Ele não conseguiu proteger a própria mulher. E falhou como Hokage, porque a vila inteira também sofreu, né? Ele conseguiu salvar a vila, mas foi por causa do aluno que era dele. Então, tipo assim, de todo modo, o Minato também não é uma Mary Sue, né? Ele não é uma Mary Sue, ele tem falhas e essa não é uma crítica que eu acredito que seja válida ao personagem, tá? Eu sou o Rafael, psicólogo, e o Rafael existe por causa do canal Psicologia dos Animes, ou o canal Psicologia dos Animes existe por causa do Rafael. Hoje a reflexão Oh! Bom, vou até aumentar a qualidade aqui. sobre a criatura, o ser mais falado nos últimos tempos. Satoru Gojo tem spoiler de todo o anime de Jujutsu Kaisen. Vamos lá. Mano, o Satoru Gojo, mano, ele é um personagem que eu detestava até um mês atrás. Sério. Porque, tipo assim, eu não aguento a fanbase com o Satoru. É tipo o efeito Itachi. É o efeito Itachi, sabe? Que a fanbase fica falando tanto do personagem, enaltecendo tanto ele aparece tanto, e é tão deturpado pela comunidade que às vezes você fica tipo, tá, esse não é o Satoru que eu achei que era. E caralho, pô, cansativo, sabe? Então, eu cansei do Satoru por causa da comunidade, mano. A comunidade de Jujutsu me cansou do Satoru Gojo, cara. E é cansativo, é realmente cansativo. Mas o Gojo em si ele é um personagem muito bom. Muito, muito bom. Ele é irritante pra caralho. Eu ainda acho ele irritante? Acho. Mas eu comecei a me identificar em alguns pontos aqui e ali com ele que eu fiquei tipo... Hey! Eu entendi essa dor aqui. Caralho, beleza, legal. Professor, idiota, poderoso, superficial, egoísta e o mais forte. Essas são as definições dos feiticeiros mais próximos do Gojo. O equilíbrio do mundo foi afetado quando o Satoru Gojo nasceu. Você é Satoru Gojo porque é mais forte? Ou é mais forte porque é Satoru Gojo? Olha, isso aí, inclusive, é uma parada que eu coloquei no meu livro, que tá na descrição. Compre, por favor, ajuda aí o canal. Mas esse é um tema sobre o quanto o poder faz você ser quem você é. Você é você por causa do poder ou você tem a sua própria personalidade e as ações que você toma são independentes desse poder. No caso, no meu livro, eu coloquei esse tema muito presente na rainha dos vampiros, que ela é diferente de todos eles. Então, tipo assim, ela nasceu diferente e por isso ela tem um grau de consciência maior. Show. Só que o quanto que ela tem mérito por isso, né? O quanto que ela tem mérito por simplesmente nascer diferente. E aí é mostrado, tipo... É muito difícil você, como autor, colocar... Porra, ele é muito forte porque ele é assim, mano. Ele é assim, ele nasceu assim, ele é muito forte. Só que ao longo da trama a gente vê que o Gojo vai evoluindo por mérito próprio, mérito dele. Só que isso não muda o fato de também ser um legado desse nascimento OP, né? Ele já nasceu, já teve um ponto de partida muito forte. Tudo que vem depois disso é muito por conta do começo dele. Não é um underdog que nem, sei lá, o Toji. O Toji é um underdog. O Toji não tinha nada e foi crescendo e se tornou tudo. É muito mais fácil você se relacionar com alguém que vai tendo uma crescida gradual do que alguém que só nasceu OP. Hoje em dia, com, sei lá, a Aura Mentality, né? A galera com, farmando aura, pá, o Gojo, pá, fodão, pá. Esse tipo de coisa e, também faz a galera gostar um pouco mais desse personagem, mas... o Gojo vai muito além só disso, né? Os temas e dramas morais do Satoru vão muito além do só, eu sou forte, acabou. Não, é muito, muito mais profundo que isso.
Porra, bem mais. Tu tem que bater a meta até quando mesmo, meu mano? Cara, a gente tem até dia 10, mais ou menos, pra bater a meta de livro. Por favor, se você puder me ajudar comprando meu livro aqui na descrição. Ele tá em promoção ainda, só vai sair da promoção a partir da pré-venda, que vai acabar dia 10. Então é um mês de pré-venda. A gente começou dia 10 agora, mês passado, e vai perdurar até dia 10 desse mês, de setembro. Então, se você recebe nesse comecinho de mês, já aproveita e ajuda aí, que você vai ter um vídeo que a gente volta e meia traz aqui no canal pra falar sobre, pra fazer analogias e também pra ajudar, porque realmente, né, se você quiser ler algo meu, se você quiser criticar algo meu, eu adoraria ouvir sua opinião, porque realmente é uma coisa que eu ainda vou fazer mais, vai ter volume 1, 2, 3, 4, e é bom ouvir do meu público, né. A gente geralmente fica falando, sei lá, do Kishimoto, do Gege Akutami, mas a gente não pode falar com eles, a gente não pode ajudar eles de maneira direta, né? A gente não pode dar sugestões pra eles. São pessoas inatingíveis, não tem como eu falar com o Kubo hoje em dia, até porque eu nem sou do Japão e não tem como eu falar no Clube Outside. Mas esse tipo de coisa é um contato direto que a gente tem aqui com o meio literário brasileiro que eu aprecio muito e eu gosto de dar feedback pra autores BR, tá? Eu gosto quando eu posso e quando eu tenho tempo. O foda é que o meu tempo realmente anda bem complicado, mas eu já ajudei, já revisei livros, já traduzi alguns livros, inclusive, já fui beta reader. Beta reader é quem lê o livro antes de ser publicado. Então, cara, todas essas coisas são muito valiosas pro meio literário e pro meio, né, de literatura nacional. Então, se você curtiu o papinho aqui, ajuda aí que é nóis. A palavra poder está relacionada a esse personagem de diversas maneiras. Genética, sua postura com a vida no geral e seu grande poder e conhecimento. É uma engrenagem que se retroalimenta. Ele é forte, o que gera evidências que aumentam a confiança dele, o que faz ele se sentir bem. E com isso, ele tem mais atitudes ainda de confiança. Catalisador para dar vida à função da confiança, e é o que acontece com Satoru Gojo, é a percepção de que suas ações influenciam os resultados, quando depende apenas de você. Se você não acredita nisso totalmente, não vai fazer esforço para fazer o seu melhor, já que o resultado está fora do seu controle. Por que estudar para uma prova se você sabe que não vai passar? Aceitar que pode influenciar um resultado te dá uma sensação maior de controle, e isso inicia a confiança. E é por isso que o Satoru consegue se sentir confiante em qualquer situação. Ele sabe que pode quase sempre influenciar os resultados de quase qualquer coisa. Se uma sinapse. Ele é tão forte que, tipo, até as coisas que não eram para ser possíveis são plausíveis por causa dele. Então, elementos como o plano do Geto, né, que o Geto quer fazer lá a revolução e acabar com os feiticeiros e tudo mais. Acabar com os feiticeiros não, acabar com os não feiticeiros. Se torna uma hipótese plausível quando é colocado no contexto de, tá, se o Satoru quiser, isso pode rolar. De fato pode, o cara é uma bomba atômica, o cara consegue acabar com todo mundo se ele quiser. Só dele nascer já mudou a própria balança energética do verso, né? Então, tipo assim, querendo ou não, é muito... Ele é um personagem muito difícil de balancear e também um personagem muito difícil de você colocar sem quebrar a obra. O Gojo... Não é à toa que eu acho que o Gege Akutami falou que o personagem que ele menos gosta é o Gojo. Posso estar errado, mas eu lembro que tinha algo nesse sentido. E aí é que tá. O Gojo é um personagem difícil de você contrabalancear, porque, porra... Ele é muito OP, a técnica dele é muito forte, ele tem muitas coisas aí que ele pode fazer. Tanto é que, pô, se você parar pra analisar em um efeito borboleta, o Jogo só ficou vivo e só meio que matou o Nanami e deixou as cicatrizes na Mei, é o nome dela? Na Mai, porque o Gojo quis. O Gojo, ele não matou o Jogo, né? Que é aquele ciclope lá do vulcãozinho, porque ele não quis matar. E se ele não quis matar, o cara foi lá, fez uma caralhada de coisa e fudeu os próprios aliados dele no fim do dia. Então, tipo assim, ele não leva muita coisa a sério, e isso também é um problema pra mentalidade dele. Mas quando ele leva a sério, que nem foi o caso do Sukuna, a gente viu que rolou também, né? Foda. O ponto entre duas células nervosas, na qual o impulso elétrico passa de um neurônio para o outro, e ela é estimulada pelas interações dos indivíduos com o ambiente, isso produz um aumento duradouro na probabilidade de transmissão de sinal entre os corpos nessas duas células. Em outras palavras, o poder da conexão entre elas começa a aumentar. Esta é provavelmente a maneira como nossa memória funciona. Ouvir o fato uma única vez em uma palestra não te faz fixar aquele conhecimento. Agora, se você continua estudando aquele assunto, a memória daquilo se torna mais forte com o tempo. Para atitudes de confiança, é a mesma coisa. Em outras palavras, quanto mais uma parte do cérebro é usada para um determinado propósito, maior a probabilidade de aumentar de tamanho devido a esse processo. De novo, é um processo que se retroalimenta, e isso torna o Gojo um mestre no quesito confiança. Ele é alguém que só consegue usar todo o seu poder quando ele está sozinho. Afinal, os outros serviriam apenas para atrapalhar de tão forte que ele é. Ele é o mais forte do mundo. E o mais difícil ainda é você criar um vilão assim, é fácil. Porque um vilão OP não tem limitador, não tem moral, não tem, né?
Pode até ter alguma bússola moral. Mas o lance é, tipo, um herói, você querer construir um herói, assim, né? E a gente pode colocar aí várias coisas e tudo mais. Tentar criar um herói clássico com esses atributos, cara, é difícil pra caralho. Você criar, tipo, um herói inabalável e tal, beleza, legal, show. Só que ele geralmente vai ser um problema de tão OP que ele é, tá? Isso é um problema que até acontece nas HQs do Superman, porque, tipo, porra, é o Superman. Se você colocar o Superman em Gotham, meu amigo, tipo assim, fica desbalanceado, e é evidente. Então, tipo, o verso em si precisa ter esse contrabalanceamento de uma forma orgânica, e isso é difícil na escrita. O Gojo, ele tá como herói, beleza, ele vai salvar a galera toda. E essa é uma fraqueza dele, porque ele acaba, né, perdendo tempo, gastando energia, distraindo ele, né? Não é à toa que, tipo, o plano do Kenjaku como um todo se baseava no que o Gojo ia fazer com os civis na área de Shibuya, né? Então, tipo assim, é bem interessante ver como que isso na escrita acontece. E se sente o mais forte de fato. Ele não tem insegurança. Vilões OP, eles geralmente são moral off. Moral off, tipo, tá, tô nem aí. Vai morrer inocente, que pena. Então, tipo assim, tipo, não tem nenhuma bússola que vai segurar uma âncora. Quanto ao seu poder. O poder pode muito bem influenciar e mudar o nosso comportamento. E muito da base do comportamento do Gojo é refletida por ele ter muito poder. A pesquisadora Deborah Grunfeld sugere que nós, seres humanos, em situações de poder, quando sentimos certos sentimentos de domínio sobre alguém, podemos ver as pessoas como sendo objetos. Em um estudo, os pesquisadores mostraram que, quando os alunos eram preparados para reviver uma situação do Isso é foda porque o Gojo vê os estudantes dele como humanos, né? Isso é bem legal. Bem legal. seu passado, na qual tinham poder sobre alguém, eles também estavam inclinados a ver os outros em termos do quão úteis eles eram para eles. Eles eram, por exemplo, mais propensos a relatarem que contactaram mais pessoas porque precisavam delas, e eram menos propensos a relatar que realmente gostavam de um colega, independente do quão útil essa pessoa era para ele. O poder pode distorcer o nosso grau de importância e pode criar um senso de sermos maiores do que realmente somos, o que obviamente pode ser traiçoeiro, assim como foi para o Gojo em muitos momentos. Ele quase morre pro Toji por causa disso. E apesar do Gojo proteger as pessoas, ele admite que não pode salvar todo mundo. E como cita o Mahito, Gojo provavelmente... Isso é paia pra caramba, porque, tipo assim, é muito mais fácil você ser um vilão do que você ser um herói, tipo, no sentido de... Claro, depende do seu objetivo. Mas o lance de você ser um herói que protege, cara, porra... E aí eu não tô nem entrando na questão de anti-herói ou herói e tudo mais, mas a questão de herói. Um herói que protege inocente. Mano, isso é muito, muito mais difícil do que só eliminar um alvo. Claro, a depender do alvo. Mas assim, em geral, é muito mais difícil você proteger do que você matar. Do que você só soltar tudo que você tem. Cara, é muito, muito mais complicado. Porra. Por isso que é um desafio, de fato, o Gojo ser um herói. Porque sempre vai ter esse lance de proteger. E ele só consegue salvar quem já tá lá pra ser salvo, né? Ele não consegue salvar todo mundo. E isso é foda, porque ele basicamente ele se vê ali numa posição de quase um deus dentro do mundo. E ele não conseguir salvar um amigo, mano, porra, isso pega muito forte, né, mano? Você vai lá, tem até um viés de confirmação. Tem aquela cena dele lá sentado que pergunta pro diretor: eu sou forte, não sou diretor? E o diretor fala: você é arrogantemente forte. E tipo assim, e mesmo assim ele não conseguiu salvar a garota, a Manai, e não conseguiu salvar o Gojo. O Geto. E não conseguiu salvar o Geto. Ou o Geto. Mas, cara, é complicado, cara. É complicado. O Gojo é complexo, mas Sukuna é mais bem feito, melhor construído. Ao meu ver, o Gojo é mais complexo pra mim. Pra mim, o Gojo é mais complexo. Realmente mais complexo. A galera geralmente não vê a profundidade do Gojo. Eles terminam na primeira camada, que é a solidão do mais forte. Acaba aí. Mas não, tem muito mais além disso, cara. Tem muito mais além só de solidão do mais forte. Embora esse seja um tema que, né, é repetido vários momentos ali pelo Sukuna, pelo... Qual que é o nome do matador de fazendeiro? Hajime Kashimo. Kashimo Hajime, né? Ele também tá dentro desse tema de solidão. E, ok, é um tema, né? Mas ainda assim, ele vai muito além disso, cara. Provavelmente sacrificaria algumas pessoas para um bem maior, não de forma voluntária, mas ele conseguiria ter esse pensamento mais frio. Uma vez que você começa a ver os outros mais como objetos, cujas ações estão sob seu controle, é muito mais fácil começar a sentir desprezo por essas pessoas. E isso aconteceu de uma certa maneira com o Suguru Geto, que vai ter vídeo dele aqui. Os objetos, afinal, não têm livre-arbítrio, não tomam decisões. Esse tipo de poder elimina a empatia. Afinal, como podemos ter empatia por um objeto? O grande filósofo inglês Bertrand Russell argumentou que o poder é a coisa fundamental das relações humanas, da mesma forma que a energia está para a física.
época. Quer queiramos, quer não, o poder está no centro de todas as nossas relações. Gojo jovem é alguém diferente, imaturo, porém já bastante idealista no geral, com opiniões fortes, mas com uma visão de mundo mais limitada. Inclusive, ele era muito mais... Ele objetificava muito mais as pessoas quando ele era mais novo, né? O Geto tava no centro oposto a isso. O Geto, ele tinha até uma questão de, proteção dos mais fracos, beleza. Era um motivo mais altruísta. E o Gojo era tipo, não vale a pena proteger quem é fraco, né? É um desperdício do nosso poder. Então, o Gojo vinha aí com um viés diferente do Geto. E aí acaba que toda a jornada dos dois até o final desse arco, que é o Inventário Oculto, elas fazem assim. Meio que, o Geto vai para esse ponto inicial do Gojo, e o Gojo vai pro ponto inicial do Geto. E eles entendem isso graças à falha da Amanai na morte prematura e tudo mais. Que é normal nessa idade. Vemos o Yaga ali chamando a atenção dele, como se de fato fosse algo que acontecesse com frequência. Gojo de fato chamava os humanos de fracos. É nessa época que ele convive mais com o Suguru Geto, um dos personagens ali que mais exerce algum tipo de influência nele. Seu amigo inclusive alerta ele de tentar se achar menos, principalmente em frente aos seus superiores, o que Satoru não acaba acatando. O poder do Gojo gera nele uma enorme autoestima. Satoru já foi testado em diversos momentos, já quase morreu em diversas oportunidades, mas parece que ele não se abala. Outra coisa, o Gojo só perde, cara. Vocês perceberam isso? Ele só perde, cara. É uma coisa que eu gosto disso. Eu percebi que, caralho, ele só perdeu, mano. Ele só falha, cara. Ele sempre toma no cu. O Satoru só se ferra a obra toda. Ele só perde. Ele é o antro... Ele é, mano, o alicerce do pináculo da feitiçaria Jujutsu. E ele só perde. Ele só perde. Caraca, cara. É tipo, porra... Tudo que ele se propõe a fazer, ele falha em algum ponto. Nossa, é incrível. Ele falha em algum ponto. Em alguma instância, ele falha. Sei lá. Vamos lá. Primeira falha dele provavelmente foi no Inventário Oculto, né? Maior falha de todas, graças ao Toji. Uma falha. Falha dele durante a primeira temporada, matar o Jogo. O Jogo sai vivo e depois faz tudo que ele faz. Falhou. Falha depois na Shibuya. Em Shibuya ele vai lá e falha também, porque ele acaba preso. E tipo, são todas estratégias boas que meio que pegam ele, né? Ele é preso pelo cubo. Tá, legal. Contra o Sukuna, falhou também e perdeu. Mas ele já contava com isso. Então, tipo assim, ele sempre foi insuficiente. Por mais que ele seja o mais foda de todos, por mais que ele seja roubado pra uma desgraça, ele só falha. Ele é insuficiente. E eu fiquei tipo, caralho, eu amo isso. Eu amo quando o cara não é suficiente, ele não é só um deus ex machina. Ele não é um deus ex machina. Ele não é uma Mary Sue, né? Pra quem não tá ligado, Mary Sue. Mary Sue é um termo narrativo que faz com que a pessoa, né, seja tipo tudo. Um Rambo da vida que faz tudo sem Mary Sue. Mas esse caso é feminino, né? Mary Sue. Casimo Regime mandou R$2,50. Como ousa se referir a mim de forma tão grotesca? Eu sou 13 graus mais forte e o Hakari só é sortudo. Olha, o Hakari é sortudo pra caralho, ele nunca perdeu em Jujutsu. Acho que ele foi o único personagem de Jujutsu que nunca perdeu. Né? O Hakari é the GOAT, ele é o 777. Ele é a sorte, mano, encarnada. Mas Mary Sue aqui, pra ser mais exato, é um termo depreciativo usado para criticar um personagem que se encaixa em um ou ambos os arquétipos. Um personagem de inserção de autor, usado para realização de desejos, ou um personagem idealizado que é talentoso em tudo e não tem falhas significativas. Mas pode ter uma história de fundo trágica, né? O Gojo tem uma história de fundo trágica, mas ele tem muita falha, então ele não é uma Mary Sue, ou um Gary Stu, se você preferir, né? Gary Stu. Que é basicamente a versão masculina do arquétipo. E aí, tipo, a questão eu vi uma galera querendo colocar o Gojo como Mary Sue. Não é, cara. Não é uma Mary Sue. Ele tem muita falha. E o outro é o Minato, como Mary Sue. O Minato não é uma Mary Sue. Embora eu entenda de onde vem essa ideia de, ele é uma Mary Sue, cara. Ele é o pica, ele ganhava de todo mundo, ele não tem traços ruins de personalidade. Mas ele falhou também, cara.
Ele se sente culpado. Ele é extremamente emocional. E a emoção dele fez ele falhar como pai, porque ele teve que fazer aquilo com o Naruto. Falhar como esposo, porque teve que fazer... Marido, né, no caso. Falhou como marido, porque deixou a Kushina morrer. Ele não conseguiu proteger a própria mulher. E falhou como Hokage, porque a vila inteira também sofreu. Né? Ele conseguiu salvar a vila, mas foi por causa do aluno que era dele. Então, tipo assim, de todo modo, o Minato também não é uma Mersu. Né? Ele não é uma Mersu, ele tem falhas, e essa não é uma crítica que eu acredito que seja válida ao personagem, tá? E continuando. Cerebrais mostraram que pessoas com baixa autoestima experimentam a rejeição como mais dolorosa do que pessoas com alta autoestima e se afastam mais dos outros como resultado, o que não acontece com o Gojo. É só compararmos o Yuta com o Gojo. Você vê como o impacto de uma derrota afeta os dois de uma forma totalmente diferente. Pessoas com baixa autoestima também são mais vulneráveis ao fracasso. Eu amo o Yuta, mano. Eu amo o Yuta. Na medida que experimentam maiores quedas na motivação e mostram menos persistência após falhar do que aquelas com Pra mim, o Yuta dá de 10-0 no Itadori como protagonista. autoestima mais alta. Satoru praticamente em todo anime não é visto desanimado, ou se é visto, é por muito pouco tempo. E não porque ele não se importa com as pessoas, mas porque ele confia muito no que virá pela frente. Ele confia no futuro e, principalmente, nele mesmo. Então, ou seja, Satoru é altamente influenciado pelo poder que ele tem. Em sua revisão de estudo sobre poder, os pesquisadores Raquel Sturm e John... Isso até ele tem uma catarse, né? Que é durante o Inventário Oculto, que é aquela... descoberta que, beleza, falhei, mas durante a minha falha eu consegui entender como funciona a reversão de feitiço. E aí, a partir disso, ele consegue crescer como personagem e também em maturidade. Ele fica com uma apatia tão grande depois do final que ele se propõe até a matar todo mundo que tá lá dentro. Então, naquele ponto lá que ele vai até o culto da estrela, né, envolvendo o plot da Plasma Vessel, eu esqueci isso em português. Sim, enfim, né. Que ele vai lá, chega e salva a garota. Ele fala, pô, poderia matar todo mundo aqui, né, Suguru? Aí Suguru, né, tá de boa. Naquele momento, eu acho que qualquer um dos dois poderia ir pra qualquer um dos lados. Porque, tipo, tava num momento de instabilidade catártica ali que, mano, poderia rolar qualquer coisa. Manda um salve, analista. Salve, Mr. Baphomet! Vem aqui na minha casa! Cadê? Pô, eu acho o Itadori um protagonista muito sem sal. Eu acho ele um altruísta desgraçado que... Nossa, eu odeio Itadori. Nossa, eu odeio Itadori. O altruísmo dele me irrita. Tipo, quando eu... Acho que uma das melhores coisas de Jujutsu pra mim é ver o Sukuna tentando quebrar o Itadori, cara. É tão gostoso, é tão satisfatório ver ele tentando quebrar o Itadori, porque é exatamente o que eu faria. Moleque, nossa, deixa eu pensar e gastar neurônio na melhor forma de te colocar contra a parede. Na melhor forma de te quebrar. Porque você só é muito bonzinho sem motivo. Nossa, a única bússola que esse moleque tinha era o vô dele que falou: ajude os outros. E isso não me desce. Mas isso não me desce. Aí eu fiquei tipo, não. Pra mim o Tanjiro é bem melhor que o Itadori. Nossa, pra mim não me desce. Não gosto. Confundem o personagem forte e bem escrito com esses conceitos. Mersu, né? Pois é. O personagem mais forte, irônico, ser o mais derrotado. O Gojo só falha, cara. Antonax descobriram que quando as pessoas estão em uma posição de poder relativo, isso as muda. Essas alterações se manifestam no que muitas vezes são Foi o que eu tava falando aqui de catarse, né, no caso. consideradas as três principais áreas do funcionamento psicológico: pensamento, emoção e comportamento. São nesses três aspectos que o Satoru Gojo é influenciado pelo poder. Pensamento. Uma das maneiras pelas quais o poder influencia as pessoas é afetando seus pensamentos e a maneira como processam informações. Estudos mostram que as pessoas em posições de poder relativo pensam em termos mais abstratos. Eles também processam informações de forma simplificada, o que pode levar a mais estereótipos e um foco maior em detalhes centrais versus periféricos de uma situação. Esse comportamento é visto no Gojo adolescente. Quando ele se torna adulto, ele passa a ver as coisas de maneira menos preto no branco. O poder também mostrou tornar as pessoas mais rigorosas na forma como julgam os outros e menos propensas a considerar as perspectivas das outras pessoas. E o poder também, assim como acontece com o Gojo, levam as pessoas a terem maior confiança em suas decisões e minimizarem os impedimentos percebidos para seus objetivos. O tanto que o Gojo subestima os adversários chega a ser absurdo no anime. Emoção. O poder também altera o estado emocional de alguém. Pessoas em posições de poder desfrutam de mais emoções positivas. É até bizarro perceber como que ele subestima todo mundo e, tipo, pra ele qualquer coisa é possível. Literalmente qualquer coisa é possível. O Geto e o Gojo, inclusive, estavam querendo ir contra as ordens da própria escola de Jujutsu só pra salvar a Manai no final. Ele fala, se tu quiser viver, a gente dá um jeito, pô. Dá nada não. Você tá com a gente. A gente manda em tudo. Tipo, caralho, cara. Olha o nível, cara. Olha o nível. Tá ligado?
níveis mais altos de otimismo, e o fazem em situações potencialmente desafiadoras, como ao liderar discussões de tópicos controversos. Gojo fala de uma maneira simples e direta, como se não existisse nenhum sentimento ali que bloqueasse ele. Quando ele precisa falar sério, ele não vai usar meias palavras. Ele simplesmente vai dizer diretamente. Eles também demonstram sorrir mais, esconder a tristeza melhor do que aqueles com baixo poder e reagem menos em resposta a circunstâncias estressantes. Pessoas com alto poder também demonstraram sentir menos angústia diante do sofrimento alheio e reduzir o quanto eles espelham as respostas emocionais de outras pessoas. Sucozineb, uma analista mandou R$2,50. Pô, analista. Itadori é literalmente a definição de G-Faust, o herói. O herói que estava errado. Cara, eu não gosto de Itadori, cara. Não. Itadori Yuji mandou R$2,50. Aí vem ele. Eu apanho sempre, perco um dedo, como os fetos dos meus irmãos e ainda não sou o suficiente para você. Cara, o Itadori apanha pra caralho, concordo. Beleza, você apanhou, você sofreu, maneiro, legal. Mas, cara, não me desce você sendo tão otimista, Itadori. Não me desce. Como é que você consegue levantar todo dia depois de ter feito tudo aquilo, cara? Não me dá, não dá. Não dá, cara. O Megumi, o final do Megumi no mangá é uma merda. É uma bosta, é um lixo o final do Megumi. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Megumi falando sobre isso. Mas assim, cara, realmente, tipo, o Itadori é quase tão quebrado quanto. Só que não dá pra seguir, cara. Não dá. Não me deu motivos pra acreditar que a vontade dele é tão assim, né? Não, né. Fora que eu odeio as piadinhas do Itadori, cara. Nossa, eu odeio as interações do Itadori, as piadinhas dele com a Nobaraku que sangra, mano. Não dá. Em muitas ocasiões, vemos o Gojo aparentar não ter muita empatia, apesar do fato de sabermos sim que ele se importa por pessoas que ele tem algum tipo de apreço. Tá, ele se importa pra caramba. Boa tarde, Nexus. Comportamento. E o poder também muda a forma como as pessoas se comportam. Aqueles com mais poder são mais propensos a iniciar uma negociação, tocar outras pessoas e tomar iniciativa quando não está claro se tal comportamento é permitido. Vemos claramente a facilidade que o Gojo tem em se aproximar das pessoas e se expressar da melhor maneira que ele acredita ser a ideal. É como se nada o impedisse. Parece que ele simplesmente não Ele é tipo um novo pai pro Megumi. sente nenhuma ansiedade em legal. fazer isso. Em geral, o poder leva as pessoas a se sentirem menos constrangidas pelas convenções sociais e mais propensas a violar as normas sociais. No geral, parece que o poder tende a tornar as pessoas mais confortáveis em tomar ações que promovam seus objetivos pessoais. Gojo tenta a todo custo implantar os seus ideais e não procura basear muito suas decisões no que os outros estão pedindo a ele. Ele acredita fielmente que é o melhor, o que gera comportamentos de confronto, ao mesmo tempo que também gera comportamentos obsessivos de confirmar sua própria condição. Isso deixa ele mais confiante em interagir com qualquer pessoa. Ele aproveita mais as suas interações porque não vai ficar tão preocupado. O poder é praticamente, cara, um viés de confirmação na mentalidade das pessoas. Pelo menos na minha experiência empírica é muito isso. Porque, tipo assim, o lance do Gojo, ele... Mano, se ele quiser, ele faz qualquer coisa. Por quê? Porque ele é mais forte. E ele sabe que ele é mais forte. Então isso é um viés de confirmação. Ele fala, pô, peraí, eu sou mais forte mesmo? Sou. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser. É isso. É um viés de confirmação. Preocupado com o tipo de impressão que está causando. Isso serve até comportamentalmente, tá? Isso serve até pra comportamento. Na nossa sociedade mesmo, isso. Pô, um cara que é muito pica, ele tem um comportamento estranho, pô, ele pode ser aclamado por isso. Ah, ele não é estranho, ele é exótico. Ele é exótico. Por quê? Porque ele é rico. Tá ligado? E não vai se comparar com os outros, pelo menos de maneira negativa. Confiança e poder são importantes em nossa vida. Por pior que seja o jogador de basquete, quando ele atira a bola, ele faz o melhor para que ela possa cair na cesta. Do contrário, ele jamais arriscaria se sentissem que não existiria nenhuma chance de acertar. Satoru Gojo nos mostra que a confiança te dá força para fazer mais. E se tem uma coisa que esse personagem nos ensina, é sobre o ótimo hábito de fazer autoafirmações. Uma explicação do motivo pela qual as autoafirmações são bem-sucedidas é atribuída à sua capacidade de ampliar a perspectiva geral de uma pessoa e reduzir os efeitos das emoções negativas. As autoafirmações podem permitir uma utilização mais eficiente dos recursos psicológicos necessários para lidar com a ameaça que se aproxima. No Gojo altera seu estado de humor, ele fica mais alegre, contente, mais confiante. No nosso cérebro, para a gente, envolve mudanças significativas em regiões do cérebro como o córtex pré-frontal ventrolateral e o córtex cingulado. As autoafirmações preparam essas regiões para regular nossas emoções. Ninguém aqui nasceu como Satoru Gojo, pelo menos eu acho, né? Porém, um pouquinho de confiança, de sensação de poder e de autoafirmações é importante na nossa vida. A pesquisadora Carissa Cássio mostrou em um estudo usando ressonância magnética funcional um aumento significativo
Só tem que tomar cuidado com a síndrome do impostor aí, tá, rapaziada? Então, sejam confiantes, mas cuidado também, né? Mensurável na atividade cerebral em ambas as regiões, concluindo que as autoafirmações afetam a atividade cerebral. Ou seja, Satoru Gojo poderia ser mais afetado ainda pelas suas autoafirmações positivas. No entanto, é importante afirmar que a confiança por si só não aumenta o poder, e a dinâmica do poder pode ser influenciado por muitos outros fatores, incluindo forças sociais, econômicas e políticas. Além disso, o excesso de confiança e arrogância podem, por vezes, alienar outras pessoas e levar ao contrário, à perda de poder e influência. De qualquer forma, a autoconfiança, a autoafirmação e uma sensação de poder podem fazer sim você se sentir melhor. Talvez não igual Satoru Gojo, mas com certeza sua vida tende a melhorar. Afinal, como dizia Theodore Roosevelt, acredite que você pode e você está no meio do caminho. Curta, se inscreva e compartilhe. Pior que é isso aí mesmo. É isso mesmo. E é só o começo. É apenas o começo. É isso aí, rapaz. Bom canal, hein? Psicologia dos animes é sempre gostosinho de falar sobre. Muito bom, muito maneiro. Aquela troca de ideias marota. Beleza. Beleza. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo?